Meus irmãos, esse é o nosso tema então dessa noite, perseverança e milagres. Vamos falar todos juntos esse tema? Perseverança e milagres. Nós vamos ver aqui a importância de nós perseverarmos para que nós vejamos milagres, para que nós possamos ver o Senhor agindo na nossa vida. Eu quero mostrar para você um desses exemplos. Se você puder abrir a sua Bíblia já no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Acompanhe comigo esse texto e deixa ele aberto aí, tá bom? Na sua Bíblia, Marcos 2. Se você está com a sua Bíblia, não deixa de abrir, de acompanhar, ver se está tudo certo aí o que a gente vai falar aqui. Se não, liga a sua Bíblia, né, no seu celular, mas é muito importante que você acompanhe, que você esteja conectado aí com a palavra. Você que está aí também acompanhando na internet, coloca aí nos comentários que você está presente, depois eu vou mandar um salve aí para você. Vamos lá, pessoal, Marcos capítulo 2, do 1 até o 12, tá bom? Acharam aí? Amém? Vamos ler então. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente que em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Esse é o nosso texto, nossa reflexão nessa noite. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, desse paralítico que foi levado por 4 amigos. Jesus estava em Cafarnaum e o texto diz que uma multidão se aglomerou numa casa porque sabia que Jesus estava lá. Jesus já estava operando alguns milagres e aquelas pessoas começaram a se amontoar para ver Jesus e ouvir o que ele tinha a dizer e, claro, receber uma cura, receber algo que ele poderia dar. E o texto diz que havia um paralítico e por causa daquela grande multidão que estava impedindo as portas e não tinha como passar ali, os amigos tiveram uma ideia, falaram: já que não dá para passar pela porta, não dá para passar por essa multidão, nós vamos subir na casa, nós vamos abrir um buraco no telhado e a gente vai descer esse nosso amigo paralítico para perto de Jesus e aí Jesus vai poder curar ele. Pensa comigo, meu irmão, essa é com certeza uma história de perseverança, de pessoas que viram obstáculos, viram dificuldades no caminho, mas falaram: nós vamos continuar, nós não vamos parar. E eles viram milagres. Então por isso eu trouxe esse tema, perseverança e milagres. A perseverança gera milagres. E aqui nós temos um grande exemplo. E eu quero trazer para vocês algumas lições. A primeira lição que nós vemos nessa história, que nós precisamos desenvolver na nossa vida é essa daqui. Nós devemos acreditar, seja qual for a situação. Devemos acreditar, seja qual for a circunstância, seja qual for a adversidade, seja qual for a dificuldade, seja qual for o obstáculo, nós somos chamados, encorajados por essa passagem a crer, a manter a fé, a não desistir. Existe um caminho, existe algo a ser feito e Deus pode fazer. Por isso nós precisamos perseverar e acreditar, meu irmão. E eu quero chamar você nessa noite a continuar crendo.
Porque enquanto não acabar, ou Deus disser que acabou, não acabou. É Ele quem tem a última palavra. É Ele quem tem a última palavra. Nós lemos quando Jesus recebe o convite de Jairo para que ele pudesse ver a filha que estava à beira da morte. Jesus estava então caminhando para a casa de Jairo, e quando eles estão no caminho, recebem a notícia de que aquela menina já havia falecido. E Jesus diz: ela não está morta, ela apenas dorme. E as pessoas ficaram bravas com Jesus. Jesus, está de brincadeira? Você acha que a gente não sabe uma pessoa está morta, uma pessoa que está dormindo? E ele diz: ele está apenas dormindo. Eu tenho a última palavra. E quando ele chega na casa, ele diz: Talita cumi, levanta. E aquela menina foi ressuscitada. Porque é Ele quem tem a última palavra. E nós somos levados a acreditar, meu irmão, a nos mover em fé. Porque se Ele não disser que acabou, não acabou. É Ele quem tem a última palavra. E nós precisamos perseverar. Quantas vezes nós não vemos milagres, nós não vemos o Senhor agindo, porque nós não perseveramos. Nós não, assim como esses amigos olharam uma adversidade e falaram: ok, tem um obstáculo no meio do caminho, mas a gente vai passar. Se não dá para passar por terra, a gente vai por cima, mas a gente vai. Porque nós desejamos um milagre, nós desejamos uma intervenção de Deus. E queridos, isso é muito especial para nós. Eu quero realmente encorajar você a manter a sua fé, a crer, seja qual for a situação. Olha esse texto, Mateus 17:20 diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. É Jesus nos ensinando. Se você crer, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver coisas incríveis. Nós devemos acreditar. Não sei qual é a situação que você está passando, se é na sua família, se é na vida financeira, se é na sua saúde, se é uma mudança que está por vir ou não. Vai rolar, Érica, essa mudança? Até o final desse mês? Que triste, muito triste. Pois a gente tem que fazer uma despedida, né? Para vocês, né? Para Rafa, o Fabião. Será que o Fábio está assistindo hoje? Manda um salve aí, Fábio. Entendi. Manda um abraço para ele. Vamos sentir a falta de vocês. Mas, meus irmãos, nós somos estimulados pela palavra a crer. Eu trouxe um outro versículo aqui, Mateus 21:22. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Jesus o tempo inteiro está nos encorajando a crer, a perseverar em fé, porque por mais difícil que esteja, nós cremos que não há impossível para Ele. E se nós empenharmos a nossa fé, nós vamos ver coisas incríveis, nós vamos ver portas se abrindo, doentes sendo curados, seja qual for a enfermidade, nós vamos ver o sobrenatural. Jesus mesmo quem falou: se você crê, você fará obras maiores. Então, se nós crermos, nós veremos obras maiores, nós veremos milagres. E nós precisamos orar e dizer: Senhor, aumenta a minha fé, me ajude a crer, me ajude a romper realmente em fé, por saber que os obstáculos não podem me parar. Aqui eu trouxe um exemplo, que é exatamente aquele contexto de Jairo, né? Onde Jesus ressuscita a sua filha. No capítulo 5 de Marcos, nós vemos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. É mais uma mulher que o texto diz que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. E era algo socialmente terrível. Era uma enfermidade proscrita, ela devia ficar separada, afastada da sociedade. Mas ela creu. Ela creu e ela falou: se eu apenas tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. E ela perseverou. Há uma grande multidão ali. Jesus estava indo para a casa de Jairo, que era uma autoridade religiosa naquela época, e ela falou: se eu apenas tocar as vestes. E ela não poderia estar ali. Se ela fosse pega, ela poderia receber uma pena de apedrejamento. Mas ela vai procurando um espaço no meio da multidão, e ela toca na orla, na roupa de Jesus, e imediatamente aquela hemorragia é estancada, ela é curada, depois de 12 anos sofrendo.
mais uma vez nós vemos que a perseverança gera milagres. Ela perseverou, ela não parou diante das dificuldades, ela não parou diante das adversidades, dos obstáculos. Meu irmão, essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Não pare diante dos obstáculos, não pare diante das dificuldades. Eles estarão aí, todos nós vamos enfrentar e encontraremos no caminho pedras, obstáculos, mas nós precisamos usar essas pedras e esses obstáculos para renovar a nossa fé e romper e continuar avançando em nome de Jesus. A segunda lição, meus irmãos, é essa aqui: servir exige esforço e sacrifício. Nós vimos um milagre maravilhoso que aconteceu aqui por meio da perseverança de alguns homens, mas isso só aconteceu por causa do desprendimento daqueles 4 amigos. Eu fico imaginando que aqueles 4 amigos também tinham demandas. Talvez eles também tinham pessoas que careciam de um milagre. Talvez eles mesmos precisavam de um milagre. Mas eles falaram: não, nós vamos ajudar o nosso amigo paralítico. Nós vamos levá-lo. Não tem importância, o meu milagre fica para depois. Mas eu quero que o meu amigo esteja diante de Jesus. Eu quero apresentar o meu amigo para o mestre. Então nós aprendemos que servir exige esforço. Eles fizeram algo. Nós muitas vezes falamos: eu creio em Jesus. Ok, meu irmão, mas o que você está fazendo a partir do que você crê? Porque eles creram que Jesus poderia curar. E eles fizeram algo. Eles fizeram alguma coisa. Eles pegaram a maca, cada um num cantinho lá da maca, e começaram a carregar aquele homem, talvez pesado ali. Como é que eles subiram no telhado de uma casa? Mas imagina a engenharia, talvez com uma corda, alguém subiu, pegou, puxou, eu não sei como eles fizeram. Só sei que não foi fácil, deve ter sido difícil, mas eles fizeram algo, eles se esforçaram, eles se sacrificaram. Eles poderiam ter sido enxotados dali, não é? Falar: sai daqui, vai tirar o telhado da minha casa, vai embora, polícia, prende esse pessoal aqui. Mas eles realmente perseveraram, mas principalmente se sacrificaram. Fizeram algo. Meu irmão, nós precisamos agir. A nossa fé, ela só vale quando ela nos leva à atitude, a uma ação. Porque lá no livro de Tiago diz que até o diabo crê e treme de medo. Então dizer que crê, mas não agir com base nessa crença e nessa fé, não faz sentido. Então por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Nós precisamos nos posicionar. Eu quero encorajar você: se posicione, meu irmão. Se posicione em fé. Toma posição de oração, talvez pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua vida financeira, não sei, mas faça alguma coisa. Se posicione, chama alguém, um companheiro de oração. Algo precisa ser feito, se posicione. Ah, mas vai ser muito sacrificante, é muito difícil. Meu irmão, nós aprendemos nesse trecho das Escrituras que servir exige esforço e exige sacrifício. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ou se não houvermos desfalecido. Olha que lindo isso, meu irmão. Não nos cansemos de fazer o bem, nós vamos colher. Haverá uma colheita e nós precisamos perseverar, mesmo que exija sacrifício. Eu trouxe aqui o exemplo de Neemias. Nós vemos no livro de Neemias um homem que recebe autorização para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros daquela cidade que estavam caídos. E ele sente a dor do povo e ele volta para lá. E mesmo sofrendo ameaças de morte, ele reconstrói aqueles muros em 51 dias. Isso realmente custou algo para ele. Custou algo para que ele realmente cumprisse esse propósito de reconstruir os muros. Não foi fácil. Nós vemos muitas ameaças de inimigos. O pessoal trabalhava com uma... Fala um negócio aí de pedreiro. Uma colher de pedreiro e uma espada na outra mão. Porque era assim que precisava ser feito, havia ameaças. Meus irmãos, exige sacrifício. E se você não está disponível, está disposto a se sacrificar, a fazer algo mais, dificilmente você vai ver milagres. E dificilmente você vai romper. E você vai viver numa superficialidade. Então, há um encorajamento aqui, meu irmão. Saia do seu lugar, se posicione. Porque Neemias poderia ficar lá orando. Ah, Senhor,
reconstrua os muros de Jerusalém, nós precisamos tanto, reconstrua, não. Ele pediu cartas para o rei, ele pediu autorização, pegar madeira e tal, e ele falou, eu vou reconstruir esse negócio, eu vou fazer algo. E ele foi para lá, e ele chamou o povo, animou o povo e reconstruiu. Gente, isso é maravilhoso. Nós somos chamados a sair do nosso lugar e a nos posicionar, mesmo que isso custe algo. Outra lição aqui, vamos lá, são 4, tá? São 4, essa é a terceira, então estamos na metade aí, tá? Dar é melhor do que receber. Esses 4 amigos, eles pegam aquele paralítico, aquele amigo deles, e eles tiveram esse princípio muito claro para eles, que servir e ajudar que o amigo fosse curado era melhor do que eles mesmos receberem uma bênção. Meus irmãos, é algo que nós precisamos aprender. Nós vivemos numa sociedade egoísta, não é verdade? Onde cada vez mais queremos olhar para o nosso lado, para o nosso benefício. Se tiver bom para mim, fechou. Se tiver ruim para você, problema seu, você que se lasque, né? Que você que vá atrás dos seus problemas, porque a gente está olhando para nós, para as nossas demandas. Mas esse princípio da Bíblia é tão importante, e eu trouxe aqui o versículo para vocês, que é Atos 20, 35. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Todo o tempo na Bíblia nós somos chamados a dar, nós somos chamados a repartir, nós somos chamados a entregar a nossa vida, e isso é muito melhor. Jesus quem disse, se você entregar a sua vida, você vai encontrá-la. Agora, se você retiver a sua vida, você vai perdê-la. Então nós precisamos também fazer parte desse princípio nas nossas vidas. O exemplo da viúva de Serepta, 1 Reis no capítulo 17, ela dá a farinha que ela tinha, o azeite que ela tinha para o profeta, e ela sabia que ia morrer, não tinha mais nada, e Deus honra toda a dedicação dela, a entrega dela, a generosidade dela, e supre as demandas que ela tinha de alimento todo o período de seca, porque ela resolveu dar, mesmo que custasse a morte dela e da família. E ela entendeu esse princípio e ela foi recompensada por isso. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos pelos paralíticos, né? Nós passamos por pessoas que precisam, mas a gente está preocupado com a nossa vida. E a gente vai na multidão, sem olhar para as pessoas que precisam. E talvez você frequente uma igreja há anos, há décadas, e talvez nunca conseguiu trazer alguém para perto de Jesus. Nunca conseguiu trazer alguém para experimentar o toque, a cura de Jesus. Talvez toda a sua trajetória cristã seja voltada para os seus milagres, para as suas demandas, para os seus problemas, para as suas adversidades. Talvez você não tenha parado para orar por alguém. Talvez a sua prática religiosa é só pedir para que outros orem por você, ora por mim, ora por mim. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas. E meus irmãos, nós não desenvolvemos um caráter que Cristo já colocou sobre nós. Falamos isso hoje de manhã, essa identidade de nós como filhos de Deus, marcarmos esse tempo com aquilo que Ele tem nos dado. Melhor é dar do que receber. Esses 4 amigos nos ensinam um princípio tão especial, onde eles dedicaram o tempo deles, a energia deles, e eles mesmos poderiam estar ali querendo um milagre, mas eles levaram outras pessoas para receber o milagre. Meus irmãos, isso fala conosco como igreja. Nós como igreja desenvolvemos maturidade espiritual, e quanto mais maduros nós estamos, mais preocupados com as pessoas nós estaremos, mais perto de pessoas que não conseguem chegar, nós estaremos para levá-las para esse lugar, para perto de Jesus. Hoje nós, estava conversando com a Lohana, né, no comecinho do culto, né? Nós hoje, tantas vezes procuramos talvez um ambiente que seja legal para mim, para minha família, um ambiente religioso que supra algumas demandas que eu tenho, né, de um super show, de uma super atmosfera. E ok, não existe nada errado com isso, e também não estou aqui julgando o coração das pessoas. Mas o fato é que cada vez mais nós entramos nessa mentalidade mercadológica, né? E nós, infelizmente, usamos a mensagem do Evangelho como mercadoria, e nós nos tornamos clientes. Então, se esse estabelecimento não supre algumas demandas para a minha vida, eu vou para outro lugar, porque é assim que funciona o mercado.
E nós não percebemos que não tem a ver conosco. Nós não estamos aqui para nós sermos agradados. Se você já cresceu na fé, você vai entender que o seu propósito é que outros possam entrar nesse lugar. E é por isso que a gente sempre estimula você a não vir para o culto sozinho. Ofereça carona. Convide alguém. Talvez insista para que essa pessoa esteja aqui. Porque serviço exige sacrifício. Exige esforço. Para levar pessoas. Não, mas é muito difícil, eu não tenho dinheiro para o Uber. O ônibus está caro, eu não sei, minha gasolina, o combustível. Meus irmãos, esses homens não encontraram impedimentos, eles pegaram o paralítico e levaram, fizeram o esforço necessário para colocar ele aos pés de Jesus. Qual foi o último esforço que você fez para levar pessoas perto de Jesus? Para abrir um telhado se fosse necessário. E quantas vezes a gente fala, eu não tenho gasolina, eu não tenho tempo, está difícil, o Uber está caro, ou alguma coisa do gênero. E nós perdemos oportunidades de abençoar a vida das pessoas. E nós precisamos prestar atenção nisso. Melhor é dar do que receber. Amém? Guarda esse princípio para você no seu coração. E por último, sempre existe uma saída. Vamos falar todos nós isso? Sempre existe uma saída. Essa história nos mostra isso. Quando a gente olhava, era uma multidão, não tinha como passar. Mas quando nós cremos, a nossa fé nos leva para uma saída. Sempre, meu irmão, sempre há uma saída. Sempre há um escape. Eu trouxe um texto aqui para vocês, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Sempre há uma saída. Aqui esse texto diz que haverá um escape. Deus não vai te tentar além das suas forças. Se você está passando por isso, meu irmão, saiba que você dá conta, meu irmão. Fica firme. Deus não vai te tentar ou colocar uma adversidade além daquela que você pode suportar. E se você está passando por isso, você dá conta. Existe uma saída, Ele proverá o escape. Ele proverá a saída, então persevera em nome de Jesus. Continua firme, não desista, sempre há uma saída. Tem um outro texto para vocês, 2 Coríntios 4, 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meu irmão, persevera. Fica firme, existe uma saída, existe algo a ser feito. Se posicione por meio da sua fé. E fé tem a ver com aquilo que nós cremos e não com aquilo que nós vemos. Fé tem a ver com aquilo que nós sabemos. Fé é uma certeza. Hebreus 11 vai falar sobre isso, que fé é uma certeza, é uma convicção das coisas que se esperam, das coisas que nós não vemos. Fé é convicção no caráter de Deus, no cuidado de Deus, na bondade de Deus. Então se posicione por fé, meu irmão. Fique firme e você vai ver milagres em nome de Jesus. E aí, alguns exemplos disso. Daniel na cova dos leões. Daniel ali foi fiel ao Senhor, assim como seus amigos que foram jogados numa fornalha ardente. Daniel foi jogado numa cova com leões famintos. E Deus proveu uma saída. Existe sempre uma saída. Deus vai prover o escape. Deus proveu assim também para o povo que estava liderado por Moisés, que sai do Egito com a sua fuga. Você pode ver isso lá em Êxodo capítulo 14. E de repente existe um mar na frente deles. Os egípcios estão chegando, eles vão matar a gente, já era. E tem um mar, o que a gente vai fazer? E vem a palavra de Deus para Moisés dizendo: diga ao povo que marche. Então continua. Se não tem caminho, vai abrir um caminho. Eu não sei como, mas vai. E um caminho se abriu no mar. E eles passaram. Porque o justo vive por fé, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos orar dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta o meu coração. A dependência no meu coração. Me ajude a crer. Me ajude a crer. E eu preciso avançar nisso. E aí, o último slide, ok, meus irmãos? Você tem amigos assim? Você tem amigos que te levam para perto de Jesus? Amigos que se posicionam
com base em fé, para te verem mais perto de Jesus. Você é um amigo assim? Você é um amigo que crê, e crê tanto, que faz de tudo para levar seus amigos, suas amigas, pessoas queridas, para perto de Jesus. Você é um amigo que não vê impedimentos, não vê dificuldades, para abrir um telhado se for necessário, mas para levar pessoas. É bom que você ore por pessoas, mas muitas vezes não é a oração que as pessoas precisam, é de uma atitude. Às vezes a gente fala, eu estou orando por você. Meu irmão, mas nessa hora, não é a oração que vai resolver. É você sair da sua casa, depois levar uma cesta básica. É você sair da sua casa, fazer uma visita. É você sair da sua casa, impor suas mãos e orar por cura, por restauração. É você fazer algo, se posicionar, pegar peso. Eles pegaram uma maca, um homem paralítico ali, se esforçaram, suaram para fazer algo. Eu me lembro aqui, quando nós vemos a narrativa da Arca da Aliança, Davi quer trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele coloca aquela arca numa carroça, e aquela carroça tropeça, vai cair, Uzá vai lá, tenta segurar para a arca não cair, e ele imediatamente é fulminado, ele morre. E depois Davi vai perguntar, mas Senhor, a gente está restituindo a adoração, restituindo o culto, restituindo o tabernáculo, e o Senhor matou o homem, porque ele foi segurar a arca. E Deus fala assim, vocês estão fazendo errado. Para carregar a minha presença, tem que ter suor. Não é na carroça, é no ombro. Bota no ombro essa arca. E aí eles começaram a carregar no ombro. Andavam um pouquinho, paravam e oravam com temor. E começavam a andar, carregar a presença de Deus. Porque é necessário que haja esforço, meu irmão. É necessário que haja suor. E nós vivemos numa geração do fast food, né? Tudo é muito rápido. Ontem pedimos uma pizza rapidinho. Depois a Rebeca pediu no iFood sorvete. E rapidão chegou um sorvete. E se demora a gente começa a reclamar, não é verdade? Está demorando demais. E às vezes na fé a gente perde a percepção de que as coisas precisam de uma atitude. E que essa atitude gera sacrifício, que gera serviço, gera compromisso. E nós estamos prontos para isso. E é por isso que muitas vezes nós não vemos milagres. E nós sofremos mais do que deveríamos sofrer. Choramos mais do que deveríamos chorar. Nós nos distanciamos demais do propósito, porque perdemos a fé. Que o Senhor restaure a minha fé nessa noite, restaure a sua fé nessa noite também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar um pouco. E a nossa oração nessa noite é: Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque nós queremos romper, nós queremos perseverar, nós queremos continuar sabendo que o Senhor tem uma saída, há algo a ser feito. Só acaba quando o Senhor disser que acabou. Só termina quando o Senhor determinar que terminou. Senhor, nos ajude a crer, a nos mover no sobrenatural. Nos ajude, Senhor, nos ajude a perseverar, a continuar firmes. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos, meu irmão. O que Deus falou com você nessa noite? O que o Espírito Santo chamou a sua atenção? Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes, a acreditar, seja qual for a situação. Vou te dar um tempo para você orar. Se coloca diante do Senhor, abre seu coração, aproveita esse momento. Eu não sei qual é a adversidade, qual é o impedimento, qual é o obstáculo que você está vendo pela frente. Mas se você se posicionar, meu irmão, você vai ver milagres.